você que está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Gilson Siqueira e eu faço parte do Grupo Somos. O Grupo Somos pertence à diretoria de operações do metrô e aqui nós temos metroviários de todas as gerências, gerência de manutenção, gerência de operações, gerência logística, onde a gente se encontra para poder conversar sobre liderança, comportamento, comunicação, relação interpessoal no meio de trabalho, família. Uma novidade, eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa novidade. Hoje nós convidamos uma pessoa para participar conosco. Se você está vendo em vídeo, você já está vendo a pessoa aí na tela, convidada, né? Eu já vou apresentá-la para vocês, né? Por quê? Nós vamos fazer isso em alguns encontros. Nós vamos, quando tiver um assunto que a gente precisa da opinião de um especialista, a opinião de alguém que saiba, que nade de braçada, né? A gente vai convidar essa pessoa para participar conosco. Então hoje nós convidamos, e olha, eu já vou ler o currículo dela aqui, vocês vão ver que nós caprichamos no convite. E comigo, para esse bate-papo hoje, nós temos o João Dias, do Somos, da Gerência de Operação, supervisor da Gerência de Operação, mais de 30 anos de metrô. Dá um oi pro pessoal aí, João. Olá, João Dias, ASM3, né? Por crachá, supervisor do Centro de Controle, né? Mas atualmente desenvolvendo os projetos aí, treinamento, reciclagem e passando por essa dificuldade, né? Essa coisa nova, né? Tá desenvolvendo aí principalmente essa reciclagem em EAD. Mas estamos aqui, né, para mais essa missão. Faço parte também do Grupo Somos. Tamo junto, Johnny. Johnny é meu parceiro, né? Meu parceiro de trabalho, meu supervisor, né? Então aqui vai ser até para a gente poder tá se desenvolvendo também até no nosso relacionamento, né? O Ferraz, supervisor da manutenção. Olha que a gente foi buscar um de cada gerência, né? Um supervisor de operações, um supervisor de manutenções. Dá um oi pro pessoal aí, Ferraz. Olá, pessoal. Quero agradecer pelo convite, né? E espero estar contribuindo aí com o desenvolvimento das nossas lideranças, que eu possa estar contribuindo de uma forma construtiva aí para a nossa gestão, né, como um todo aí, né? Eu sou supervisor de manutenção lá no restabelecimento da linha 3 Vermelho e estamos juntos. Maravilha, maravilha, Ferraz. Seja bem-vindo aí, meu irmão. E Valeu, hoje obrigado. Nós vamos aqui bater um papo com ela, né? Eu peguei aqui, eu juro para você que eu tentei memorizar o currículo dela. Passei o dia tentando memorizar, mas eu tenho uma colinha aqui, eu vou ler. Ela é advogada, especialista em direito público, conciliadora e mediadora de conflitos com formações em psicologia jurídica, justiça restaurativa e processos circulares pela EPM e pelo CDHEP, certificada pelo Centro de Comunicação Não Violenta, ao participar do IIT, Treinamento Intensivo Internacional de Comunicação Não Violenta. Atualmente cursando pós-graduação Lato Sensu em Parapsicologia. Ela é também, aqui no status dela do WhatsApp, ela tem uma frase que eu achei muito pertinente. Falar é fácil, difícil é ouvir. Doutora Larissa, tudo bem? Oi, Gilson. Oi, pessoal, tudo bem? Uma honra poder estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito o convite. Espero poder contribuir. Muito bom, Larissa. Obrigado. A gente que agradece seu tempo, sua disponibilidade. A gente já conhece seu trabalho já há um tempo. E a gente trouxe você aqui hoje porque o assunto hoje é comunicação não violenta, né? Então, existe uma comunicação que ela pode ser mais efetiva na construção de relacionamentos saudáveis, de acordos, de conciliação, né, que não seja tão agressiva. A gente está vivendo um momento bem polarizado, onde as pessoas estão tendo muita dificuldade de lidar com com aquilo que é adverso, com aquilo que é contrário, se não é minha opinião, se não é branco é preto, se não é preto é branco, né? E diante desse cenário, a gente começa a ouvir falar da comunicação não violenta. Confesso para você que eu fui aprender um pouquinho mais de comunicação violenta quando eu conheci você, pelas indicações que você deu de literatura, né? Mas a minha ideia, quando você falou a primeira vez de comunicação não violenta, é que assim, comunicação violenta é a comunicação que grita, é a comunicação que é impositiva, e para eu ter uma comunicação violenta, eu tenho que falar baixinho, é aquela comunicação serena, é aquela comunicação quase paternal, de vô. É isso, porque eu tenho certeza que muita gente pensou nisso, que a comunicação não violenta é uma comunicação que fala quase assim, parando, né?
É isso? Não, não é isso. Nada disso. Nada disso, nada disso. Nada disso. Na verdade, é engraçado, porque esse nome não violenta, né? Às vezes a gente faz palestra, faz curso e tal, e a pessoa fala, mas eu não falo violento, eu não sou violenta ao falar, né? Daí eu sempre explico, né, que esse nome, ele veio da Ahimsa, né? Que é o livro escrito pelo Buda. É um nome que foi meio que traduzido disso daí, né? Mas o objetivo não é não ser violento, não é não gritar. Você pode ser não violento e estar gritando. Opa, Não isso é violência bom. não é falar bonitinho. Ai, gente, eu estou mandando você fazer isso agora. Isso Isso você para não mim violento. parece não violento, mas violento na parte da ironia, né? Exatamente. Mas eu acredito que uma técnica de linguagem, quando você usa uma técnica, você usa ela só para determinados momentos. Então, assim, eu vou conversar com os meus funcionários, eu vou usar essa técnica para melhorar a comunicação com eles. Eu preciso ter uma conversa séria com meu filho, eu vou usar a comunicação não violenta como uma técnica. E o que o Marshall Rosenberg, que é o cara que pensou e construiu esse tipo de comunicação, diz que isso não é uma técnica, porque você pode, se você começar a usar e começar a treinar isso, você vai usar em todos os momentos da sua vida. Então, eu falo que é uma habilidade que você tende a reformular várias coisas que você aprendeu desde de pequeno, de como conversar quando você era criança e levou isso para a vida inteira, né? Ela fala muito assim de explorar os sentimentos seus e da pessoa com que você está conversando. E quando você é pequeno, você é ensinado a não sentir, né? É verdade. Né? Então, assim, por que tá chorando? O homem não chora. Para com esse escândalo, que coisa feia, né? Então, assim, a gente vai atrofiando, né? E aí a gente acaba conhecendo poucos sentimentos, que é tô feliz, tô triste, tô bem, tô mal, tô com medo, tô cansada. É um repertório bem pequenininho de sentimentos que a gente acaba conhecendo, né? E às vezes você está conversando com uma pessoa e você traz um sentimento novo. Você está se sentindo angustiada, atemorizada, e aí a pessoa fala, esse sentimento se encaixa bem melhor do que o sentimento que eu estava sentindo. Exatamente, eu estou atemorizada, né? De repente, é esse sentimento que se encaixa. É muito mais sobre sentimento do que essencialmente sobre palavras, então, a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, o objetivo dela é gerar uma conexão para tornar a sua vida e a do outro melhor. Né? Esse é o objetivo dela, né? E a gente divide a comunicação não violenta em duas partes, vamos dizer assim. A primeira parte é a escuta. E aí a gente fala muito sobre a escuta empática, que é escutar se colocando no lugar do outro. Para mim, isso é a coisa mais difícil de se fazer, porque como você vai se colocar no lugar do outro se você tem uma perspectiva diferente da do outro? Você sempre vai estar no seu lugar. Só que quando você fica no seu lugar e você escuta o outro, é natural você começar a julgar a pessoa, né? Porque você está partindo da sua perspectiva. Então, aquela frase que você falou no meu Instagram, é fácil falar, difícil ouvir. Não, é difícil. Não é? Difícil. Porque quando a pessoa fala, você não está ouvindo, você já está pensando, você já está julgando e você já está pensando no que você vai responder. Nossa, momento quem nunca, né? Quem nunca não ouviu alguém já elaborando a contra-resposta? Exatamente, ainda mais quando tem uma discussão, um conflito, né? Então, a escuta empática que assim, é ouvir, prestando realmente atenção na pessoa, e aí você confirma. Então, assim, eu ouvi você dizer isso. É isso mesmo que você quis dizer? Isso já transforma qualquer conflito latente, qualquer discussão que você esteja tendo. Quando você pergunta isso para a pessoa, já dá aquela baixada no ânimo. Ela ouviu o que eu falei e ela realmente está confirmando. E também você dá a oportunidade da pessoa se ouvir.
e poder reformular. Não foi bem isso que eu quis dizer. Nossa, tem uma técnica que a gente usa na radiocomunicação, que é toda vez que você ouve uma mensagem, você repete aquela mensagem para ter certeza que você entendeu o que o emissor quis te passar, porque a comunicação via rádio ela está sujeita a interferência, ficar entrecortada, né? Isso Sim. lá numa questão técnica de comunicação, e você está trazendo isso como uma técnica que dá para desenvolver, que dá para aprender, que eu posso fazer isso no meu relacionamento. Então eu posso repetir o que a pessoa falou para certificar com ela se é bem isso mesmo que eu estou entendendo o que ela quis dizer. Muito bacana. Exato. E aí, quando ela confirma, vem o segundo passo da comunicação não violenta, que é a expressão autêntica. Então, ela confirma, foi isso mesmo que eu quis dizer, então vem o segundo passo, que são as 4 fases, né, que a gente chama, que é transformar tudo que ela disse num único fato observável. Então, o fato observável a gente diz que é aquilo que você passou na frente da TV e viu uma cena. Tá. Você não sabe o que está acontecendo lá. Por exemplo, você viu um cara ajoelhado no chão dando uma coisa para uma mulher. Você não sabe se ele está pedindo ela em casamento, você não sabe se ela falou sim ou não. Então, você só vai falar assim, eu passei em frente da TV e vi um cara ajoelhado estendendo alguma coisa para uma mulher. Esse é o fato observável. Esse é o fato, sem julgamento. Esse é o fato. Sem julgamento sem nenhum. elucubrações, sem imaginação. Exatamente. Entendi. E aí você passa para os sentimentos, que é o que ele está sentindo naquele momento. E aí, eu acho que essa é uma das partes mais difíceis da comunicação não violenta, porque a gente não tem um repertório de sentimentos. Então, eu tenho eu brinco que é um cardápio de sentimentos, que é uma lista de mais de 100 sentimentos que eu tenho. E aí, às vezes, eu falo para as pessoas, você quer olhar aqui no cardápio, escolher qual sentimento que... E às vezes eu conversando com a pessoa, também eu olho o cardápio. Eu acho que se fosse comigo, eu estaria me sentindo assim. É isso mesmo, né? A gente vai confirmando. E aí, confirmando esse sentimento, a gente passa para as necessidades. O que o Marshall Rosenberg ensinou pra gente? Que todo sentimento que não é legal, que não tá bom, que é um incômodo, ele vem de uma necessidade que não está sendo atendida. E todo sentimento que é legal, que você está se sentindo bem, vem de uma necessidade que está sendo atendida. E aí, o que é necessidade? Então, por exemplo, se eu tô com medo, talvez a minha necessidade seja de segurança. Se eu estou feliz, talvez a necessidade que esteja sendo atendida seja, sei lá, de acolhimento, parceria. É disso que decorre as necessidades. Também, no meu cardápio, também eu tenho uma lista de mais de 100 necessidades. Mas nos dias de hoje, né, a correria que tem, muitas vezes, né, a gente acaba entrando numa arapuca, por assim dizer, né? Eu pensei que você tinha dito isso, né? Uhum. E como é que a gente sai numa situação dessa, né? Quando a pessoa disse uma coisa e você entendeu outra, né? Boa. Eu costumo falar que quando você chega nesse estágio em que você pode conversar com uma pessoa que entendeu uma coisa errada do que você falou, isso para mim é um presente, assim, poder sanar esse equívoco, sabe? O João trouxe um ponto importante, que a maioria das pessoas ela faz esse julgamento e aquilo que ela concluiu vira verdade dentro dela, né? Exatamente. E é isso que transforma a comunicação em falha, né? Porque daí você vai partir desse princípio do que você entendeu. E aí a comunicação atravanca mesmo, porque as duas pessoas estão falando de coisas diferentes, provavelmente. E concluindo Então, coisas totalmente distintas, né? Exatamente. Por isso que é importante sempre checar quais as necessidades, quais os sentimentos e sobre o que a pessoa está falando. É muito importante fazer essa checagem. Larissa, a gente passou aqui o seu currículo e você tem uma carreira que foi construída no direito, né? Advogada, né? E formação aí ampla na área do direito. Aonde que uma advogada, né,
que tem que ser, na minha cabeça aqui, de leigo, tá? Uma pessoa contencioso, né? Que tem que ir lá e não tem nada de não violento, né? Foi se encontrar com a CNV, com a comunicação não violenta, e foi criar essa paixão. Como é que isso casou? Eu acho que eu sempre tive isso. Quando eu comecei a estagiar, eu comecei a estagiar lá no Fórum de Santo Amaro, no setor de conciliação. A conciliação era muito nova no Brasil. Ela veio pela Lei 9.099 de 95, que estabeleceu o Juizado Especial Cível e o Juizado Especial Criminal. E aí depois a carreira me levou para outros lugares, mas eu sempre fui uma advogada que ligava para o advogado da outra parte e falava: doutor, vamos fazer um acordo? Aí é bom, né? E aí em 2013 eu fui contratada por uma empresa que ela tinha quase 100 processos. E ela queria diminuir realmente o contencioso, já observando essa característica minha, né? Que era uma empresa que tinha uma frota muito grande de veículos e eu fazia muito acordo. E aí foi que eu fui para essa empresa, a gente reduziu, hoje eles têm 11 processos. Nossa! Mas até depois de 3 anos a gente já tinha 15 processos. E aí eu falei, não, vou começar a estudar porque eu sei fazer esse negócio. E aí foi que eu comecei a fazer cursos e tal. E aí encontrou a CNV? A CNV, depois que eu comecei a fazer mediação, porque a mediação é assim, você faz o curso, eu fiz um curso de 60 horas e depois eu tive que fazer mais 60 horas de estágio, né? E quando eu comecei a fazer essa parte prática dos estágios, eu conheci uma mediadora tem os centros judiciários de solução de conflitos, né, que foram instalados no Brasil depois de 2015, eu acho. E eu conheci uma mediadora que era maravilhosa e eu percebi que ela fazia isso. Aí eu falei, o que é isso que você faz, né? Aí ela me explicou, é CNV. Aí eu comecei a ler os livros, tal, comecei a pesquisar, e conheci uma pessoa, conheci outra, tal, e fui conhecendo, até que o ano passado eu participei, né, do IIT, que é o... Que eu li aqui como IT, né? Inglês IT. maravilhoso. Em português é IT, tá certo. IIT, pessoal, IIT. Que é um encontro, existe o Centro de Comunicação Não Violenta, que é um centro inaugurado pelo Marshall Rosenberg, né? Hoje legal. ele já está no plano superior, mas ele que inaugurou e hoje existe esse centro e eles fazem em vários países, todos os anos, esses encontros. E aí eu participei, o que teve no Brasil ano passado. Que legal. Que legal. Interessante porque quando a gente vê você trazer esse conceito para dentro da sua atividade profissional, e aí eu já conversando com você outras vezes, já existe hoje incentivo por alguns tribunais do uso da CNV, né, no ambiente das conciliações, né, desse ambiente, a gente percebe que a ferramenta ela funciona e ela é séria, né? Ela não é romântica, né? Não é uma coisa que está no campo aí ela é eficiente, ela gera resultado, né? Você mesmo falou aí de um resultado que você conseguiu, né? E eu tenho certeza que isso em todos os fóruns, quando você passa a aplicar essas técnicas, você alcança resultado. E aí, Sim. Olha que legal, a gente está trazendo você aqui, você está sendo ouvido agora por vários metroviários, seus familiares, pessoas que estão em posição de liderança, equipes, e a gente acredita, e eu queria pedir a sua opinião sobre isso, em que essas técnicas, né, mesmo que a pessoa não seja uma especialista, mesmo que ainda ela não tenha lido o livro do Marshall, recomendamos no final, vamos deixar aqui a recomendação bibliográfica para você conhecer, né, mas ainda que ela não tenha lido, algumas técnicas que você falou pode ajudar dentro do relacionamento para criar um bom clima dentro da organização, dentro do metrô, quando a gente fala desse relacionamento entre pares, entre líder e equipes, entre os próprios liderados, né? O que você acha? Você acha que é possível isso estar sendo trazido, adaptado para esse ambiente? Não só do metrô, mas qualquer um. Sim, eu acho muito possível. Eu uso nas minhas relações de trabalho. É possível pelo seguinte:
Muitas vezes a gente no trabalho tem isso que o Dias falou. A gente está na correria, está fazendo mil coisas e realmente, né, ocorrem falhas na comunicação e a gente não tem tempo realmente de parar e falar assim, tá bom, agora fala que eu estou te escutando. Não, às vezes não dá. É um problema que você tem que resolver na hora, não tem como parar e falar assim, o trem tá parado, mas olha, eu preciso de uns 10 minutos porque eu preciso entender o que você tá sentindo agora que você vai consertar o trem. Ó, tem um cara aqui na sala que ele sabe o que ele é do restabelecimento. Não tem como, né? Parou lá a linha vermelha, né? O CCO tá ligando pro telefone dele, Ferraz, será que naquela hora, Ferraz, dá para... Peraí, vamos ouvir. Como é que é, Ferraz? Dá? Como é que é a sua rotina? É possível? Muitas vezes não, né? Você tem que fazer muito uso dessa comunicação não violenta, não empática, voltada, preocupada para com as pessoas e não somente para com as tarefas. Então, quando o CCO, a operação, liga lá, aquela condição de pressão, trem parado, o que eu faço, não consigo manobrar, aí entra a inteligência emocional. Não vai adiantar eu me desesperar, vai adiantar eu ficar nervoso? Não, isso só vai me atrapalhar. Então, nessa hora, mais do que nunca, pé no chão e vamos fazer o que é possível fazer. Né? Eu acho que a grande sacada aí da comunicação não violenta, do meu ponto de vista, particularmente o que ela me proporcionou, você, eventualmente, quando se coloca numa situação, se vê numa situação de certo conflito, você não sofre, entende? Você não se altera, você não fica nervoso, irritado, porque, na verdade, você está ali consciente das tuas emoções e, na tua cabeça, o que você está procurando é o entendimento entre as partes. É assim que eu vejo a coisa toda, é tudo interligado. Né? Larissa, agora o Ferraz trouxe, né, uma questão aí de uma evolução que está acontecendo. Né? A gente sente que algumas empresas estão entendendo isso. Mas na grande maioria, e a gente pode falar que isso não é nem para julgar, né? O objetivo não é esse, é aquela cultura de comando e controle, né, onde a ordem é dada e ela tem que ser executada, né? Que ela faz parte da maioria das pessoas que hoje têm equipe, são líderes, são coordenadores, são gerentes. E aí, dentro das relações de trabalho, tem uma entrega, tem um prazo, tem um trem para fazer rodar, tem um trecho para fazer ronda com a equipe da segurança. Como é que você vê que dá para se comunicar de uma forma que eu consiga construir um relacionamento saudável? Então, muito do que o Ferraz falou, eu entendo como uma autoempatia que ele tá fazendo. Nossa, autoempatia é legal essa frase. Autoempatia. Nunca ouvi isso. Nunca ouviu? Depois eu passo um exercício para vocês fazerem de autoempatia. Eu gostei. Boa essa, hein? Mas é isso, a gente, na hora do aperto, na hora que o trem tá parado, você tem 2 minutos para restabelecer o trem, não adianta, aquilo sai de acordo com as ferramentas internas que você tem, né? Então, assim, gente, vai, resolve e, pelo amor de Deus, faz esse trem andar, né? Aquela coisa não dá tempo, realmente não dá. O importante é, em primeiro lugar, ter essa autoempatia. Eu usei os recursos que eu pude, eu usei a linguagem da melhor forma que eu pude. Eu não vou me cobrar tanto, eu não vou me cobrar, na verdade, por quê? Porque eu avalio o que eu senti, qual era a minha necessidade no momento. Pô, o trem parou. O que eu sinto, em primeiro lugar? Angústia. Medo, desespero. Qual é a minha necessidade? Ai, meu Deus. De colaborar, de ser rápido, de restabelecer. Essas são minhas necessidades. E qual é a estratégia que eu vou usar? A estratégia que eu vou usar é: pego esse funcionário, gente, vai lá e faz, entendeu? Então, não tem muito assim o que fazer. Agora, é pontual, né? Por exemplo, o trem parar é pontual. Passado esse momento de crise, há uma oportunidade de fazer aquilo que você ensinou, né? É a segunda parte. Ah, legal. Gente, eu estava desesperado na hora, eu estava aterrorizado com a parada do trem. Agora eu queria sentar aqui, conversar com vocês, explicar
quais eram as minhas necessidades no momento. E aí você começa a explicar o que partia de você, porque você fez uma autoempatia com você, então você entendeu o que você estava sentindo, qual era a necessidade na hora. E aí você checa com seus funcionários. Gente, como sou isso para vocês? Ficou alguma coisa? Eu posso mudar alguma coisa da forma que eu fiz? Que é a quarta parte, que depois das necessidades vem o pedido. Que é um pedido que pode ser... O melhor do pedido é que ele seja certo, determinado e seja positivo. Então, assim, não perguntar assim, o que eu não fiz, mas perguntar assim, o que eu fiz que eu posso melhorar? Né? Ou então, como isso soa para vocês? Como foi para vocês esse momento? Então, é uma conexão que você vai estabelecer numa segunda parte, talvez tentar aprimorar para da próxima vez que acontecer isso, que o trem parar, você possa usar o feedback que você recebeu. É bastante autoconhecimento também, né? Desculpa, Johnny. Muito. Eu ia fazer uma colocação, né? Quando a gente trabalha no centro de controle, né? A gente já está num ambiente que ele é tenso por si só, porque a gente está vendo o problema muito longe, muito distante, né? Então a gente não tem aquele calor, né? E a gente tem do lado, né, um monte de passos, né, que tem que ser executado, né, e que a gente espera que isso seja cumprido, né? E muitas vezes o que acontece? O seu tom de voz, né, dá a impressão que naquele momento você está querendo ou está exigindo, né, o máximo da outra pessoa. Quando a gente percebe que a comunicação foi um pouco mais nervosa, um pouco mais agitada, né, eu nunca perdi a oportunidade de chamar as pessoas, né, e estar esclarecendo o porquê daquele momento, daquele jeito. Olha que legal. Eu não sei se é o certo ou se era errado, né, mas era assim que a gente fazia. Isso é muito importante. Eu vou pegar um gancho, deixa eu pegar um gancho, desculpa, pegar um gancho aí no que você está falando aí, João. Sabe, é muito salutar quando você consegue chegar nesse ponto, né, de pela comunicação, tirar um estresse, tirar uma situação negativa e converter ela para algo bom, para algo positivo. Muito bom, Ferraz. Larissa, dá para ter comunicação não violenta à distância, por telefone? Por mensagem? Como é que funciona isso? Porque a gente tem muito, né? Vai ter muita gente aqui, talvez o CCO que vai ouvir. Sim. E o João trouxe um drama aí, né? Essa comunicação à distância, para que ela seja mais quente, né? Porque ela é muito fria. Que dica você daria para quem faz essencialmente uma comunicação não pessoal? E aí, tá gostando do episódio? Bacana poder falar sobre diálogo, sobre comunicação. Mas a resposta dessa pergunta, como estabelecer comunicação à distância, via e-mail, WhatsApp, telefone, que seja realmente eficiente, você vai ter no segundo episódio de Comunicação Não Violenta com a doutora Larissa Speicher. Então, ativa o sininho aqui do canal do YouTube para que você receba a notificação quando ele for publicado, ou fique atento aí ao seu e-mail, às mídias sociais que nós estamos utilizando para divulgar a publicação dos episódios. Até o próximo encontro.